Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Falando de Saneamento. Hoje vamos receber o Dr. Nelson Warnes, né, que é um médico muito preocupado com a questão das crianças, do saneamento básico, né? O Dr. Nelson ele possui graduação em Medicina pela Federal do Paraná, mestrado em Epidemiologia pela Universidade de Pelotas e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Ele atuou como médico missionário na Diocese de Bacabal, no Maranhão, em 1988 e 89, e desde 1920 atua na Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, né, que busca resolver a questão, né, das dificuldades que as crianças têm para o seu desenvolvimento nos mais de 5.570 municípios do nosso país. Então é isso, seja muito bem-vindo, Dr. Nelson, e é uma honra ter o senhor aqui conosco. E eu gostaria de fazer a nossa pergunta de início de episódio, que é super comum, né? E eu queria saber qual é a sua primeira lembrança com água, né? E a sua relação com água, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Bom, você sabe que eu moro em área rural, né? Até hoje. Então, a gente tinha aqui um poço de pedras, né, para poder pegar água e aquela manivelinha para ir puxando a água para levar para casa. Esse foi o início. Tá certo que era época de férias que a gente fazia isso na casa mesmo, que a gente tinha em Curitiba, não era assim. E o pior era a privada externa, né? Eu saía à noite, aquele cheirinho agradável, essas coisas. Então, quando eu vejo, e eu trabalhei no Nordeste, né, a situação que é você não ter água dentro de casa, você não ter um banheiro, né? Ainda que ter uma privada é melhor do que no mato, são situações que a gente vê. Desculpe, Luana, só fazer um parênteses. Agora eu lembrei do Maranhão. O Frei Estevão Maivos, um alemão, dizia que quando a gente estava lá no Maranhão, ia para as comunidades, precisava ter três mãos, né, para ir defecar. Né? A primeira, porque a gente não estava acostumado a ficar agachado, então tinha que segurar no matinho para não cair. A segunda, para ter uma varinha para espantar os porcos que vinham atrás comer. E Nossa a Senhora! terceira, ele era para dar benção nas crianças que iam ver o que o padre estava fazendo. Nossa, e infelizmente, né, Nelson, ainda é uma realidade, a gente tem aí 4,4 milhões de pessoas que não têm banheiro nas suas casas, né, então, passaram-se muitos anos e infelizmente essa ainda é uma realidade do nosso país. Mas assim, eu já tive o prazer de ouvir, né, de ti muitas das histórias, você atua há anos na pastoral da criança, e já viu de perto, né, como a falta de saneamento afeta principalmente as crianças e as suas famílias, né. Então, conta pra gente, nós do Trata, nós estamos acostumados a lidar muito com dados, com informação e conhecimento, mas a gente precisa sempre tentar tangibilizar esses dados para a realidade, né. Às vezes parece tão distante e às vezes tem um problema do lado da nossa casa. Então conta um pouco pra gente a respeito dessa tua experiência, né, de como que a falta de saneamento impacta realmente, né, principalmente a vida das crianças. Quando a gente falou aí agora há pouco da área rural, ainda a gente entende porque a solução coletiva é um pouquinho mais difícil. Cada solução individual de levar água, de fazer um tratamento de esgoto, custa mais caro do que você ter uma rede. Mas especificamente, por exemplo, no estado de São Paulo, município de São Paulo, me assusta muito você ter milhares, né, de pessoas que não têm esse acesso à água dentro de casa, um banheiro, algo assim. Então, na Brasilândia, a gente fez um levantamento nutricional junto com o professor Rony, da USP, e estava tudo preparado, né, para a gente pesar 1.000 crianças em um sábado. E na sexta-feira eu fui entregar os flyerzinhos, né, para avisar as mães que ia ter a pesagem no dia seguinte. Já tinha conversado nas creches, né, nos centros de educação infantil. E quando eu cheguei lá, praticamente não tinha crianças dentro das creches. Fomos em 6. Na maior delas, do Céu Paz, de 283 crianças, tinham vindo 31. Todas as outras estavam com um surto de diarreia
E, mesmo que a mãe tivesse tentado deixar a criança na escola na creche, o pessoal não recebe por perigo de contaminação e tal. E o que me chamou a atenção, quer dizer, não só essas crianças, ficaram doentes, perderam a oportunidade de convivência da educação infantil, mas, sobretudo, perderam a comida, né, porque você tem, nesses ambientes, por exemplo, aqui eu moro próximo a Curitiba, chega a ser 86% do que uma criança come é dada na educação infantil, né, pelo município. E a mãe não está preparada para ter esses alimentos, em casa, especialmente na situação de pobreza e miséria que eles vivem. Então, o que você tem? Você tem uma doença, a criança fica com menos apetite, perde alimento pela diarreia, perde energia, porque precisa ficar brigando com os bichinhos que causaram a diarreia. Isso machuca o intestino, então fica alguns dias com uma absorção mais baixa, que não aproveita bem os alimentos, e numa situação que a nutrição já não é boa. Quer dizer, você deixa de se Uhum. alimentar, você deixa de absorver direito o problema no intestino, fragiliza o teu organismo, o teu sistema imune, e é mais fácil você pegar uma doença na sequência novamente, porque o sistema imune frágil causa novas doenças. Então, a gente vê esse estudo que o Trata Brasil fez, foi muito importante, no sentido que alerta a questão de internamento, a questão de mortes, mas é muito difícil medir todas essas outras consequências, inclusive até o fato da mãe ter que ficar em casa com a criança, deixa de trabalhar, deixando de trabalhar, deixa de ganhar, né? É uma diarista, é alguém que vai fazer uma venda nas ruas. Isso também impacta o orçamento familiar. Sim, sim. E assim, né, Nelson, cada episódio de diarreia afasta essa criança, por exemplo, da creche, em média 2 a 3 dias. Então são 2 a 3 dias que ela não ganha o alimento da creche, que ela precisa comer em casa, que a mãe não ganha o salário, porque deixou de trabalhar para ter que cuidar dessa criança, e tudo isso vindo da falta de saneamento básico, né, ou da falta do acesso à água tratada, ou da falta do acesso à coleta e tratamento dos esgotos, né. E eu lembro que uma vez, você comentou comigo da questão, assim, às vezes nem adianta a gente mandar cesta básica para alguns locais, né, de comunidades, porque eles não têm água para poder fazer o cozimento dos alimentos. Então imagina a situação, né, realmente uma situação muito crítica, que nem uma cesta básica resolve, porque não se tem infraestrutura na casa para poder preparar a comida, né. E a ironia desse local lá na região da Brasilândia é que o bairro, né, a favela, eles chamavam de Sabesp, porque tinha o terreno da Sabesp, né, e aí quando eu cheguei lá na vila ou da favela Sabesp, não tinha água, e o pessoal não queria receber cesta básica, né, estava pedindo marmita, porque eu olhava assim: "Ó gente, eu não tenho água para cozinhar, não tenho energia, não tenho como lavar as mãos", né. Isso foi o que mais me doeu. Quer dizer, você não ter a capacidade, né, de fazer o teu próprio alimento. Porque a gente Sim, sabe que essa questão do cozinhar, do comer em família, não só é melhor para a nossa saúde, não tem ultraprocessado, é comida de verdade, mas também desenvolve as relações. Tem um estudo na sim. Itália que eu acho bastante interessante, que fala assim, olha, que as famílias que fazem uma refeição juntas, em geral a janta, porque na Itália as crianças comem na escola, né? O almoço na escola, diminui a drogadição, né? Porque você está fazendo um conjunto, os pais estão conversando, percebendo como é que está o filho tem mais oportunidade não formal, digamos assim, de ficar conversando, e diminui a drogadição. Então você vê que isso é um fio que vai levando, um ciclo podia ser virtuoso, acaba sendo vicioso, quer dizer, cada vez você deixa de comer, você fica mais doente, isso enfraquece o teu organismo, né? Até a chance de você pegar o emprego diminui, porque quem falta Sim, sim, muito é demitido. exatamente. É a história natural de você, puxa, mas eu estou com atestado, isso se tem emprego com carteira assinada, né? Carteira assinada. É, e tem atestado, mas na hora de uma crise o RH fala, puxa, esse aqui faltou 10 dias, o outro não faltou dia nenhum, adivinha quem vai para o ano?
Sim, exatamente, né. E os números comprovam isso, né, quem tem acesso ao saneamento ganha em média R$ 3.300 no nosso país, e quem não tem acesso ao saneamento ganha em média R$ 2.100, né. Então, aquela pessoa que acaba ficando mais doente, que acaba ficando, enfim, tendo mais problemas de saúde, naturalmente ela não consegue se desenvolver plenamente na sua atividade produtiva, né. Esse estudo que a gente fez de doenças, ele demonstrou que em 2024 o Brasil teve 344.000 internações por doenças associadas à falta de saneamento básico e mais de 11.500 mortes. E aí a gente fica pensando, né, doutor Nelson, poxa, ainda morre gente por conta da falta de acesso à água tratada e coleta e tratamento dos esgotos. É algo totalmente inaceitável, né, em pleno século XXI, a gente ainda estar convivendo com esse tipo de situação. Quando a gente estratifica um pouco mais esses dados, a gente vê que, eh, 70.000 casos de internações são em crianças de 0 a 4 anos, né. Então, queria se tu puder explicar um pouquinho mais para a gente, né, essa questão do desenvolvimento neurológico da criança, porque isso é uma coisa que, me impactou muito quando eu ouvi, né. Então, poxa, a criança de 0 a 4 anos, ela tem um ápice aí do seu desenvolvimento, né, físico, intelectual e neurológico, e como isso acaba, sendo impactado aí pela falta do acesso ao saneamento, né. E também, além disso, o que eu já comentei, né, de você, prejudicar a flora intestinal, a absorção, o sistema imune, é algo muito interessante que está sendo publicado, até agora em fevereiro foi mais uma vez confirmado, que é até o nosso humor é controlado pelo que a gente tem no intestino. Você tem Olha só. aqueles os bichinhos que produzem dopamina e outros, e eles viram que você tendo uma flora intestinal adequada, né, o teu nível de estresse diminui. E se você precisa tomar muito antibiótico, você não conseguiu lavar a mão, não conseguiu se proteger a transmissão de doenças. Tudo isso vai prejudicando, acaba dando antibiótico que elimina esses bichinhos do bem, né? E é um ciclo. É curioso, tá? Ficou comprovado que você tem, digamos assim, esses bichinhos mandam é, substâncias que nos acalmam, e o cérebro, ao ficar mais calmo, também reage, fazendo os bichinhos produzir mais dessa substância, porque todo mundo quer ficar de bem com a vida. Então, já se sabia há algum tempo, há vários anos, que crianças, por exemplo, que nasceram por cesariana tinham mais tendência à depressão, inclusive o suicídio. E Olha depois só. foram estudando, isso tem a ver com o nosso trato intestinal. Então, parece que a gente está só, quando fala dos estudos que vocês fizeram, a gente está só arranhando a superfície. É muito mais profunda essa questão se você olhar o conjunto como um todo. Uhum. Porque daí tomar água é inadequada, vai ter episódios de diarreia, vai ter mais desnutrição e tudo isso vai prejudicar aí esse Mais fácil você pegar desenvolvimento. uma pneumonia, porque o teu organismo está mais fragilizado pela desnutrição e pelas infecções de repetição, você vai tomar mais antibiótico, mais prejudica, e assim continua nesse ciclo vicioso. Por outro lado, não tão rápido quanto a gente queria, né, Luana? Mas está melhorando a situação de saneamento no Brasil. Sim, A gente precisa dar uma sim, sim. acelerada, mas já é pelo menos a consciência, e eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho que o Trata Brasil está fazendo, de conscientização, de provocação da mídia, né, de colocando o pessoal para refletir sobre essa importância. E assim, a gente viu nesse estudo também, né, doutor Nelson, que apesar de a gente ter tido um avanço lento nos últimos anos em relação, principalmente à coleta e tratamento dos esgotos, houve uma queda, né, mesmo com esse avanço, de praticamente 1 ponto percentual ao ano nos últimos 15 anos, houve um decréscimo no número de internações, né. Então esse número que era de 615.000 internações lá em 2008, ele caiu para 344.000 internações em 2024.
E isso veio acompanhado aí de uma evolução de aproximadamente 15 pontos percentuais na coleta e tratamento dos esgotos. Então, a gente vê que, poxa, o investimento em saneamento básico, ele é um investimento em saúde preventiva, né? Em 2024, nós gastamos 174 milhões de reais, né, com internações de doenças associadas à falta de saneamento. Esse recurso, ele poderia ter sido investido em obras de acesso à água e coleta e tratamento de esgoto, mas muito além disso, né? Acho que a nossa conversa aqui, ela demonstra que não é só a questão da redução do custo com saúde, né? É a questão de a gente garantir um futuro adequado para as crianças, por conta de um bom desenvolvimento na primeira infância, de a gente garantir uma boa escolaridade média. A gente sabe que a diferença de escolaridade média de aproximadamente 1,8 anos entre crianças que tiveram acesso ao saneamento ou não, né? Hoje, as crianças que têm acesso ao saneamento, elas estudam em média 11,8 anos, e as que não têm estudam em média 10 anos, né? Então, isso vem aí dessa série de doenças, do não desenvolvimento das crianças, da questão da falta de dedicação nos estudos, porque às vezes não tem um ambiente adequado, não tem comida em casa, não tem como fazer o cozimento dos alimentos, né? Então a criança vai passar fome, então tudo isso acaba condenando o futuro dessa criança, né? E uma coisa que a gente não costuma comentar é que isso tem efeitos sobre a população que tem saneamento. Eu lembro de um estudo que foi feito sobre dengue em Salvador, né, que você chega lá nas favelas, que o pessoal tem que ficar acumulando água, né, porque não tem acesso contínuo, né. Esse acúmulo de água que você guarda é um ambiente propício para a multiplicação dos mosquitos. E eles viram que a classe alta daqueles edifícios super bonitos e tal, que é perto da favela, tinha o mesmo índice de contaminação por dengue do que na favela, porque o mosquito voa. Eu ia dizer, o mosquito voa, ele vai de um ponto para o outro, né? Então você fala assim, não, eu tenho água canada em casa, meu esgoto aqui está super bonitinho, mas você também é afetado pela consequência da tua vizinhança, né, ou da tua cidade não ter o saneamento para todos. E esse é um ponto, né, doutor Nelson. Qual é a relação da falta de saneamento básico com a dengue, né? Quando a gente, primeiro, pode haver o armazenamento inadequado da água e ali se proliferar o mosquito da dengue, mas também o esgoto bruto, quando ele não é coletado e tratado, ele vai se misturar com a água da chuva, vai parar em locais inapropriados, e ali o mosquito também vai se desenvolver e vai acabar contaminando, né, toda a cidade. A gente viu ano passado aí um boom de dengue, né? Então a gente teve aí quase 170 mil internações por conta de dengue. Então isso vem da falta de saneamento. Esse estudo também ele revelou que as cidades que estão universalizadas em relação ao saneamento, elas reduzem em 41% a incidência de dengue, né? Ou seja, dengue poder, claro, a gente tem vários fatores que envolvem a dengue, a questão, né, das chuvas, da alta das temperaturas, mas o saneamento tem a possibilidade de reduzir substancialmente essa incidência de dengue, né? E aí, eu lembro que no início aqui do nosso episódio, você falou a respeito do Maranhão, né? O Maranhão foi o estado, quando a gente olha as doenças de transmissão fecal-oral, as diarreias, as salmoneloses, hepatite, né? O Maranhão foi o estado com maior incidência. Então conta pra gente um pouquinho a respeito daquela realidade, né, e se esse dado é uma novidade para ti, né, de o Maranhão ser o estado com maior incidência dessas doenças, como é que tu vê essa situação? O Maranhão eu conheço bem, porque em 88, 89, como médico recém-formado, eu trabalhei lá em área rural, né. Então a gente via todas as dificuldades que tinha, um analfabetismo tremendo. Você tinha 70% de analfabetos, e dos 30% que eram considerados alfabetizados, mais da metade desenhava o nome, que a gente chama de assinar, né, que para eles era desenho mesmo, porque não sabiam. E o que eu percebi, a grande evolução que teve na área de educação, é incrível como os jovens do Maranhão estão lendo, aumentaram o nível de escolaridade,
Mas o esgoto onde corria 30 anos atrás praticamente continua correndo da mesma forma hoje. Então a gente vê que houve um avanço na área social, mas essa área de infraestrutura não chegou lá. E é muito difícil você, uma criança que falta por doenças, que tem todas essas dificuldades, né, conseguir depois uma boa colocação ou mesmo, né, a própria indústria investir lá. Eu estava Sim, conversando outro dia com um presidente de uma grande montadora de automóveis, né, e dizia assim, olha, o senhor contrataria alguém que não toma banho? Assim, "Olha, não toma banho não é porque não quer tomar banho. Para a gente é muito fácil. Eu ligo meu chuveiro, aquela água quentinha, e tal. Como é que se faz isso numa favela sem instalação de água? Né? Tomando sim. banhozinho de caneca, né? Ou não tendo o suficiente para secar Tendo para que o ano, racionar, né? como é o caso do Maranhão, né? Que tem aquele ciclo de chuvas, né? Chove bastante no primeiro semestre e passa praticamente o segundo semestre do ano sem chuva. Então, você chega no Sim. final do ano sem acesso à água. Quer dizer, se você não tem uma rede que consiga fazer isso, né? E o que é pior, o pessoal acaba comprando a água, né? Aquela carro-pipa, aquilo que você está vendo agora no Piauí bastante, e isso custa 8 vezes mais caro do que a água que a gente recebe na tratada. E sem garantia da qualidade dessa água que está chegando, né? Pô, a qualidade é muito ruim e o armazenamento ainda piora a qualidade, mesmo que fosse boa, né? Recebeu uma água clorada, ela vai evaporar, tá sem tampa, vai contaminar. Você pega com uma vasilha que não está limpa, contamina toda a água que tem. E eu costumo dizer ao pessoal, imagina, se você gastasse R$ 100 de conta de água, né, e de repente aumentasse para 800. Sim. E Pensa sem que garantia de qualidade. é, então, é isso que o pobre no interior do Maranhão está pagando, né, o Piauí está pagando. Então, Sim. essa questão da universalização precisa ser feita de uma forma urgente. É, e aí a gente tem, né, os dados. O Maranhão, ele investe em média R$ 25 por ano por habitante em saneamento básico. Os estudos demonstram que a gente deveria estar investindo R$ 231 por ano por habitante em saneamento básico, na média no Brasil, né? Então, o Maranhão investe um pouquinho mais de 10% do que deveria estar sendo investido. Eu costumo falar que o investimento vai se traduzir em obras e vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço, né? Por isso que é tão importante que esse tema seja priorizado na ordem do dia dos governantes, né, que os prefeitos das diferentes cidades do Brasil entendam que esse tema precisa ser priorizado para garantir um futuro melhor para as nossas crianças, né? Esse estudo de doenças do Trata Brasil, ele demonstra que 3 anos após a universalização do saneamento, a gente poderia reduzir em 69% o número de internações. Poxa, então, olha só que legal, né? A população mais saudável, população podendo ser o que ela quer ser, né? Eu costumo falar que antes, quando eu ainda não tinha esse conhecimento todo a respeito de saneamento, eu falava assim: ah, cada um pode chegar onde quiser, basta ter vontade. Mas a gente parte de pontos bem diferentes, né? Quem tem acesso ao saneamento não passou por todas essas doenças que quem não tem acesso ao saneamento passou, não teve todas essas dificuldades. Então, se a gente está falando de igualdade de gênero, de igualdade social, a gente precisa dar o básico para as pessoas, né? Esse estudo também das doenças agora, ele demonstrou que os mais afetados são as crianças de 0 a 4 anos, os idosos, mulheres, né? Então, as mulheres têm uma taxa de incidência maior e amarelos, pardos e indígenas, né? Então, a gente está falando de um retrato da população que é mais afetada e que precisa ter o básico na sua casa para poder se desenvolver de uma maneira geral, né? E também nós somos uma república federativa. Quer dizer, olha, pega o orçamento do estado de São Paulo, do município de São Paulo e compara com o orçamento do Maranhão, né. Sim, Vê se com aquele orçamento eles conseguem recuperar as 4 décadas que estão atrasadas em relação aos municípios, melhores. Quer dizer, não é só passar e investir agora, ele tem que recuperar todo um passado. todo Então atrasado. então por isso a E gente o precisa ciclo é estar bem, longo, né, doutor Nelson? O muito ciclo longe. é longo. Então, assim,
Eu Ele estava brincando outro precisa dia com a professora pode falar. Água lá, dizendo assim, né, que tem aquele ditado chinês que eu gosto, que a melhor época para plantar uma árvore é há 20 anos atrás. É A isso melhor mesmo. época é hoje. Então, o saneamento, como é um investimento a longo prazo, a melhor época para fazer o saneamento era 50 anos atrás. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, mas gostaria agora, doutor Nelson, que você deixasse, né, para o pessoal que nos acompanha alguma sugestão de livro, filme, algum conteúdo interessante. Acho que a gente conseguiu aqui na nossa conversa trazer um pouco dessa realidade, te agradeço muito. Se tu puder ainda contribuir com essa sugestão, vai ser de grande valia para os nossos ouvintes. Olha, tem um documentário muito rápido, Ilha das Flores, bem na frente de Porto Alegre, que é de bom humor, é curtinho, mas muito pesado na consequência do que acontece quando você não tem saneamento e essa disparidade que a gente tem, né, que muitas vezes o supérfluo, né, vou fazer um grande estádio de futebol, vou fazer essas obras faraônicas e não tenho o básico para as pessoas mais pobres. Vocês vão gostar. Sim, legal, muito obrigada. Vou correr atrás de ver. E eu também vou recomendar aqui para os nossos ouvintes, né, o nosso estudo de doenças que está disponível no nosso site, o link vai estar na descrição desse episódio. E um filme muito legal que eu vi com os meus filhos, né, ganhou até o Oscar desse ano de melhor filme de animação, que é o Flow. É um filme da Letônia, muito bonitinho, em que um gatinho tem o seu lar devastado por uma grande inundação, e aí ele se junta com outros animais para fugir, né, e tentar sobreviver a essa enchente. Então acho que é um filme que traz um pouquinho dessa realidade, né, do que a gente viveu no Rio Grande do Sul, do que a gente vive aí nas nossas cidades e que leva a uma reflexão. E para encerrar, gostaria de iniciar o nosso novo quadro, o Verdade Inconveniente. Faltam 8 anos para universalizar o saneamento básico, e seguindo o ritmo atual, a universalização só aconteceria em 2070. Trazendo a sua visão de mundo e vivência nos temas de saneamento e saúde, eu queria saber qual seria uma verdade inconveniente que deveríamos ter em conta para que a mobilização necessária à universalização do saneamento acontecesse no nosso país. Eu lembro de uma conversa, até foi com o Contrata Brasil, com um promotor. A gente falando do meio ambiente e ele comentando que a gente precisa mais preservar também os mananciais, as nascentes e tal. E as áreas pobres, em geral, o pobre acaba invadindo essas áreas porque elas são mais próximas, onde ele consegue ter acesso mais fácil ao trabalho e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando que tem esse costume do Brasil de dizer que o governo não pode investir em favelas porque seria investir em propriedade privada, né? E essas propriedades não são elegíveis para investimento público. E a verdade inconveniente é que é o seguinte: eu concordo que você não pode investir na fazenda de outro, o governo gastar dinheiro na minha casa, mas o que a gente vê nas favelas é que você chega assim e se considera áreas não elegíveis para investimento, porque seriam áreas privadas, áreas que não têm essa documentação, estão no nome de alguém que foi dono às vezes há décadas. Mas a verdade Não estão inconveniente, regularizadas, né? isso, a verdade inconveniente é que as áreas podem não ser elegíveis. Mas eu não conheço um ser humano que não é elegível para receber uma água. Quer dizer, o direito à água, o direito humano a ter, no mínimo, isso é uma verdade inconveniente que o governo precisa prestar atenção e dizer assim, olha, todo ser humano é elegível para receber água, água tratada, em uma torneira dentro de casa, sem contar as questões restantes do saneamento básico. Exatamente, Nelson, não, é uma verdade inconveniente mesmo e acho que agora com o marco legal de saneamento a gente tem visto investimentos em áreas vulneráveis, uma priorização também nas áreas rurais, que são áreas que precisam estar na ordem do dia, né, então não adianta só levar o saneamento na parte urbana, na parte rica da cidade, a gente precisa levar a dignidade para todo cidadão brasileiro, tendo em vista que a gente ainda tem aí 32 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e 93 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento do esgoto. Bom, espero que a gente possa conversar, né, num futuro próximo e ver essa realidade transformada,
ver como o acesso à água e coleta e tratamento dos esgotos tem melhorado a saúde das pessoas, principalmente, né, doutor Nelson? Gostaria de te agradecer imensamente por estar esse tempo aqui conosco. Eu gosto sempre das conversas contigo, porque são conversas muito ricas, com muita experiência prática do dia a dia, né, falando com propriedade. Então, só tenho a te agradecer por estar aqui conosco e te convidar no futuro aí para novas edições. Eu que agradeço você e a toda a sua equipe, porque o que vocês estão fazendo, de fato, está melhorando a saúde das nossas crianças, a gente precisa muito disso. Bom, pessoal, assim nós encerramos mais um episódio do podcast Falando de Saneamento, né? Então compartilhe nas suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, veja outros episódios disponíveis. Temos uma série de debates sobre saneamento básico e diferentes correlações e temas muito importantes para o seu dia a dia. Muito obrigada.